Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí para o mundo. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal no IELCast. Lembrando que nós estamos 2 vezes por semana agora no canal do YouTube. Fica à vontade, vai lá. Vai aparecer o QR Code aqui, você se inscreve, deixa o seu like, já ativa o sininho, compartilha com todo mundo, porque é muito importante para que o YouTube entenda que você quer consumir esse conteúdo. Lembrando que nós estamos também no Facebook, na Buia, na Twitch, na Rumble e em todas as plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Deezer, todo mundo, em todas as plataformas nós estamos, tá? Agradecer a todo mundo, a sua audiência. Hoje um bate-papo é sensacional. Você não pode perder esse bate-papo sobre... a gente hoje vive, principalmente na internet, com fakes, news, com verdades, mitos e verdades sobre vários assuntos. E hoje a gente vai tratar disso sobre odontologia, entre outras pautas muito importantes, tá bom? Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para 7 estados pela Rede Meu Norte. Nós estamos no Meio Norte Mais, aos sábados às 10h30 da noite, lá na TV Meu Norte. Você pode acessar, ou pode clicar, ou pode assistir. Também em todas as plataformas como o Meio Norte Mais. E, é claro, agradecer aos nossos patrocinadores, que são muito especiais com a gente aqui. A Noroeste, as lojas que vendem moda. A Heron, que veste o homem atual. A Jupi Alimentos, sempre firme e forte. A Jupi é sensacional, né? O melhor feijão do Brasil. Agradecer também a Imunizar. Você já sabe, esse período de chuva, dengue, você tem que solucionar tudo isso na sua vida com a Imunizar. E tá vindo um período de chuva agora, mais sorte ainda, né? Mais sorte ainda. A Faculdade Santo Agostinho, ou seja, UniFSA, que está com a gente. Ao Empório do Zeca, o melhor café da manhã do Piauí é no Empório do Zeca, e a melhor internet do Brasil, que é a Loop Streaming, com a gente. E, é claro, o Grupo Texas e Texano, que está com a gente firme e forte. Vai aparecer o QR Code aqui durante toda a transmissão e você vai poder assistir. Para fechar, a Medifarma, sempre com a gente, todo mundo testado e aprovado, a maior distribuidora de medicamentos e também hospitalares do Brasil, tá? Hoje eu tenho o prazer de receber 28 anos no mercado, né, especialista, claro, em odontopediatria. Falei certo, odontopediatria. Fabíola Barbosa Serra, uma salva de palmas. Seja bem-vindo, doutora Fabíola. Você sabe que eu conhecia muito a sua voz, mas não conhecia a sua imagem. Muita gente faz isso, porque eu faço muita entrevista em rádio, Em rádio, né? Isso. É um negócio meio louco, né? Ficava o audiovisual e eu ficava... Bom, eu sei que é a doutora Fabíola, mas eu não sei quem é a doutora Fabíola. E hoje eu tô podendo conhecer. E é um tema tão importante, e eu acho que é muito pertinente e atual, porque... diariamente, quando eu estava conversando isso agora há pouco, falando sobre ortodontia, de pessoas que necessitam mais, que muitas vezes por falta de conhecimento, você olha, por exemplo, para alguém que é acamado e olha para os dentes completamente amarelos, né? Assim, sem falta de cuidado algum. Sim. Ou alguém que sofre algum acidente e não entende que é possível cuidar e da forma certa, falta de conhecimento. Antes de a gente passar para essa pauta, eu pergunto o que é que motivou a entrar para essa área da odontologia especificamente? Para odontologia, eu me formei com 22 anos, e eu sempre quis fazer odontologia. 22? Com 22 anos eu estava formada em odontologia. E desde então eu me dedico a uma área que eu sou apaixonada, que é a odontopediatria, né? Já dentro da própria faculdade, ficou claro para mim que era a área para a qual eu deveria me dedicar. E então eu fui para São Paulo para fazer pós-graduação. Voltei para Teresina e fui construindo a minha vida profissional. Naquela época já era tinha uma escassez de profissionais qualificados no mercado? A gente tinha dificuldade de formação em Teresina para as questões de pós-graduação, né? E também não existiam tantas faculdades particulares como é hoje, né? A gente está falando de 28 anos, né? Então é muito tempo, né? 94, né? Então é muito tempo. E aí, desde então, eu me dedico à odontopediatria. E aí, nisso, vai crescendo a sua carteira de clientes. É o familiar que chega e também que pede para ser atendido, né? É engraçado, de outras áreas da medicina e de médicos, enfim, da área da saúde, o dentista é uma coisa muito pessoal, é muito familiar. Exatamente. Não é? É de pai para filho. Isso, e você vai
criando aquela massa de clientes que vai fidelizando com o teu serviço. Então, chegou o momento que eu tive que convidar outros colegas para compor a equipe que hoje existe, né? E que a gente chegou para o atendimento para pacientes especiais e a gente deu o salto para o atendimento domiciliar, que é o que você tanto fala, assim, que achou a ideia interessante, eu achei sensacional. né? Mas nós vamos chegar lá. Eu quero começar essa trilha para a gente entender. Quando alguém com 22 anos, na flor da idade, entende que a vida dela é a odontologia e nessa causa especial da odontopediatria, existe alguma motivação muito especial sobre isso? Alguma dor? Que você queria entrar porque ouviu alguma situação, algum episódio específico? Não, na verdade, não houve nenhuma dor, nenhum contexto. Tem, e eu não né? sou filha de dentistas, né? Na minha família, eu sou a primeira dentista. Na verdade, tínhamos eu e mais 2 primas que gostaríamos de fazer odontopediatria e fazer odontologia, né? Eu e uma outra prima nos formamos e a outra se tornou aí psicóloga e muito bem sucedida também na sua empreitada. Mas a odontologia, a gente sempre brincou de boneca e eu sempre dizia que eu ia fazer odontologia. Ia cuidar dos dentes das bonecas. Acho que eu sempre fui muito ligada ao sorriso, às questões que levavam aquela coisa do sorriso. Eu sempre fui realmente muito preocupada com saúde bucal. A gente sempre teve formação dentro de casa para cuidar dos dentes. A gente tinha esse valor que era sustentado dentro da minha casa através dos meus pais. Você imagina que é isso há 22 anos atrás, a população que a gente tinha à margem de qualquer situação do mínimo de saúde bucal no Brasil era um absurdo, né? Crianças... com certeza. Quando você entrou na faculdade, como é que era quando vocês viam esses estudos assim? Hoje a gente vê realmente o quanto que a gente evoluiu em termos de conhecimento, né? Infelizmente a gente tem ainda a disseminação desse conhecimento, principalmente para a população carente ainda, continua ela sendo carente de conhecimento, de aquisição de conhecimento. Então, a gente vê que a prevalência ainda dessas doenças bucais primárias, que são tanto a cárie como a doença periodontal, que na verdade, são essas doenças, e é isso que starta toda a cartela de serviços da odontologia. Elas ainda são doenças muito presentes na população ainda muito carente, que precisa de acesso à odontologia. Então, elas não são carentes só de comida, de dinheiro, mas é de informação mesmo. E a gente é um paralelo, porque assim, é uma questão realmente além de você preparar e potencializar a pessoa com o conhecimento, né? Você empoderar a pessoa com o conhecimento, falta também o esteio de providenciar os insumos, né? Então, se a gente acha que a gente está numa situação difícil, você imagina essas pessoas que realmente estão aí à margem. Foi um crime, por exemplo, naquela época, 22 anos, acho que há 30 anos, pela má informação que os pais tinham, falta total até muitas vezes, doía o dente, arranca. Sim, com certeza. Não era isso? E aí você imagina, ao longo aí da linha do tempo, o quanto que os nossos ancestrais, né? Imagina a odontologia que os nossos pais, que os nossos avós tiveram. Eu tive avós desdentados que usavam a famosa chapinha do vovô. O que eu via como criança, e eu que convivi muito próximo com meus avós maternos, né? Ambos tinham a famosa perereca, a chapinha, né? Guardava no copinho. Isso. Então, assim, a ideia que a gente concebia enquanto criança, quando convivia com aquilo, é de que os dentes, na vida adulta, iam ser perdidos e que no futuro você seria o próximo a colocar aquilo na sua boca, Era bem didático, né? mesmo, assim? Né? Pelo menos, assim, na minha infância, para mim era muito claro. Então, se você não cuidasse, você, assim, como a gente tinha essa vivência e tinha informação de que era importante escovar os dentes, eu posso dizer que na minha casa a gente tem o privilégio de ter pessoas que gozam de boa saúde bucal. Mas é o que eu estou te falando, que infelizmente eu venho de uma casa que o meu pai tinha boa formação, minha mãe tinha boa formação, né? Mas infelizmente essa não é a realidade da nossa população, da maioria dos brasileiros, né? Doutora Fabíola, a literatura diz o que sobre isso dos nossos antepassados? Eu estou falando num contexto geral de Brasil. Em média, o adolescente ou o jovem, ele perdia os dentes assim com quantos anos? Com muita facilidade, o adolescente e a criança perdiam os dentes, né? Se a gente for recorrer a dados atuais, a gente ainda tem um CPOD, que é dentes perdidos por cárie ou avulsão ou traumas, né?
de uma maneira muito forte Ainda, né? Mas lógico que a informação aos poucos vai chegando, até por conta das redes sociais, de podcasts, de interação é a boa aventurança que as redes sociais nos trazem, porque nos trazem também coisas o lado ruins, positivo, né, de conhecimento, né, de fake news, como você bem colocou, mas também tem uma contrapartida, né, da informação, e aí realmente a gente ter o compromisso de fazer com que a gente torne a vida da pessoa mais positiva, reverberando o que é realmente de fato positivo e verdadeiro. Ainda voltando para a área da pediatria, né, dessa área da infância, eu me lembro que documentários nos anos 80, 70, isso não estou falando só de Brasil, quando você vê documentários da África e que os jovens, as crianças, quando a câmera pegava, que ela abria o sorriso, eram completamente pretos aqui, crianças com, vamos lá, 11 anos, 12 anos. Isso você está falando de quando? Isso há 30 anos há 30 atrás, anos, 30, né? 40, né? Mas, infelizmente, ainda não é tão massivo como era antigamente, né? Mas ainda a gente ainda vivencia isso, mesmo? Principalmente no interior. Aí é claro que a gente tem algumas cidades que são privilegiadas com dentistas que se formaram e que pertencem àquela comunidade e que de alguma forma direcionam algum projeto, né, para aquela comunidade e altera completamente esse cenário. Mas infelizmente ainda não é o que a gente vê de uma maneira massiva. E é uma área da saúde que acredito eu que deveria ser muito mais massificada por governos estaduais, federais, inclusive pauta educacional. Com certeza, cuidados com a saúde. Eu acho que deveria ter, de uma maneira geral, assim como as escolas hoje se preocupam com a questão da educação sexual, isso pode puxar vários gatilhos, né, para a gente procurar também se preocupar com a saúde do corpo como um todo, comer menos carboidrato, investir mais em exercício físico, né, escovar à noite os dentes. Então, aos poucos, as escolas a gente percebe que algumas escolas e alguns na verdade, assim, alguns nichos de mercado, porque a gente não está falando só de escola particular, não. Veja bem, a gente está falando de escola pública, né? Que pode desenvolver esses trabalhos de acordo com as suas possibilidades. E nem precisa a intervenção muitas vezes. É claro que deve ter, mas se não tiver, se não tiver, por exemplo, intervenção do poder público, ou seja, de deputados, cada escola pode colocar, vou colocar um entretenimento aqui, aspas. Sim, e coloca um dentista que faça uma vez a cada 15 dias. E né? é importante, porque né? na prefeitura isso é muito organizado. Na nossa equipe a gente tem algumas profissionais que trabalham em serviços, né, de PSF, e elas organizam esse modelo de trabalho, que é muito interessante, porque a gente tem que garantir que que o indivíduo, ainda criança, passe pela formação educativa, preventiva e evite a curativa. Mas que se ele passar pela providência curativa, que ele mantenha a cura. Porque uma coisa também a gente tem que levar em consideração, e é o compromisso do indivíduo com a sua própria saúde, né? É verdade. Porque assim, o que o dentista te pede para você fazer quando ele te dá alta? Olha, agora mantém, escova os dentes, usa fio dental. E você despertar a automotivação, a motivação naquela pessoa, né? Ou seja, o indivíduo ter automotivação não é uma coisa tão fácil, principalmente se tratando de jovem, de adolescente, criança. Eu vou lhe falar um caso pessoal, por exemplo. Eu acho que com 15 anos eu tinha perdido quase 6 dentes da linha de frente. Uhum. E muito pelo fato de falta de condições financeiras, óbvio isso, mas muito como é louco esse compromisso mais na frente do que vai afetar no trabalho e na convivência social. A visão a longo prazo das consequências, né? Na hora você não pensa. Aí eu falar disso, não, arranca. Tá doendo, tá me incomodando. Arranca e pronto. É isso. E isso me incomodou por muito tempo, até atingir uma condição financeira que pudesse fazer implantes. Mas eu imagino que é isso na cabeça de alguém que já é prejudicado pela situação que vive em periferias por todo o Brasil, que não existe um programa para esse tipo de... Pelo menos eu não conheço, para ajudar essas pessoas que mais necessitadas, enfim. E isso atrapalha muito o encaminhamento do trabalho de jovens que querem trabalhar assim, como o bullying, introvertidos, né? E na verdade há um abalo, né, biopsicossocial,
em frente a uma perda, principalmente de um dente anterior. Quando eu falo bio, quer dizer que realmente a biologia, né, a fisiologia do indivíduo, ela é afetada, ele já não mastiga, ele já não sorri, ele já não fala corretamente, ele fica interpondo a língua, né? Ele vai ter que usar um aparato artificial, que aí no interior se coloca a pererequinha, e mesmo que seja individual, é totalmente diferente né? a cor, né? E fica aquela coisa que realmente, para o universo de hoje, e assim, não é desde hoje que a gente valoriza a boa imagem, sorriso, né? A boa imagem. Mas hoje é notório o quão isso é importante e um divisor de oportunidades, né? E assim, o que mais assim me impacta quando a gente vai fazer a análise desse cenário é saber que as pessoas que não têm oportunidade, sejam elas financeiras ou baseadas na informação, chegaram àquela consequência exatamente como você falou. Eu não tinha formação, não era um valor sustentado dentro da minha casa e meus pais não tinham condições de arrumar, né? E é tão simples, né? É muito simples, é muito mais barato, entendeu? A informação, a educação e a parte preventiva dentro da saúde bucal. Antes de a gente entrar nessa pauta da infância, ainda falando, eu acho que um dos principais, e era tão comum, é meio louco que eu vou falar, mas é o que eu acho, não pode se eu tiver. Para mim, acho que o maior aspas, né? Exemplo dessa situação difícil e ridícula, muitas vezes, que o brasileiro viveu, é o Tirolipa, porque ele tinha justamente os dentes que não mastigavam, mas que ele usou muito. Sim. Ele acabou desgastando. Sim. E aquilo ele usou do bullying que sofreu como uma forma de... Mas logo depois repôs de uma outra forma. Claro. E eu imagino quantos, doutora Fabíola, quantos tiriricas, perdão. Tiririca. Tirolipa. Quantos tiriricas nós tínhamos no mundo, aqui no Brasil em especial, com medo de sorrir. Exato, né? E que não conseguiram superar a dificuldade e não fizeram aí do limão a limonada. Porque, na verdade, ele tinha um talento e ele se apropriou de uma situação de bullying. Aquilo, né? era a principal mostra do brasileiro, a dele? Infelizmente, sim. Quando se diz saúde bucal, sim. Era bem aquilo? Era aquilo mesmo. Só preservava esse símbolo da frente? Preservava porque, assim... Na verdade, principalmente os dentes posteriores. Eu estou tentando entender. Principalmente os dentes posteriores, eles são pouco valorizados, né? Então vamos tirar, é dente lá de trás. Tira. Aí vai tirando que são os posteriores, né? Só que aí a gente tem que imaginar que esse sistema, ele se autorregula. Então, à medida em que eu for perdendo os dentes posteriores, eu vou desordenando o meu sistema, que a gente chama de sistema estomatognático. Eu vou perdendo a mordida, eu vou perdendo a inserção de outros dentes. É por isso que vai quebrando um a um? Então vai quebrando, vai inclinando e vai dificultando, né, a vida do sujeito. Aí né? É do Tirolipa, eu queria do Tiririca. Depois a gente vai chegar nessa pauta das facetas, né, e tal. Mas é impressionante o que você está falando, doutora, porque às vezes a gente não aborda isso e não fala sobre isso, é muito importante. Isso. O Tiririca, para mim, ele é um retrato justamente da parte dental que eu falo, né? Da falta de informação, da falta de orientação, alimentação também. É o exemplo assim, mais caricato que a gente pode encontrar, é esse, porque assim, desenha o que pode se chegar diante de um cenário em que você não tem informação e não goza de boa saúde, né? E aí, para você gozar de boa saúde, você tem que ter informação. Quando foi que eu aprendi a não comer tanto carboidrato? Agora, nos meus 30 anos, até lá era pizza com Coca-Cola, né? Doce, né? É doce, né? Ora, é isso aí, ó. É bem um retrato... E principalmente no Nordeste, ele é cearense, né? Então a gente vê que o homem do campo é esse. Imagina aí, não sei se você tem recordações dos seus avós, dos seus tios-avós, né? Que usavam a prótese, maioria, né? Meu pai usa. Prótese, né? Meu pai, minha mãe. Então, assim, são coisas que a gente vai olhando. Olha aí, seu pai tem o quê? 80 anos? Não, tem né? Vai completar 70 agora. Então, olha aí. Mas ele tem desde os 30 e pouco. Então, é isso que eu tô te falando, né? Interior, né? Então, essa é a realidade. É muito triste, né, Elson? E é falta de informação. E é falta de barato, informação. Como você falou. Você prevenir, porque assim, o que você precisa? Ter uma pessoa que chegue com a informação, ter um canal que chegue com a informação. E qual é o investimento para isso? Você trazer escova de dente, você trazer fio dental e você trazer pasta com flu. Vamos lá, para o início da vida. Eu não tenho muita grana,
Mas tem um conhecimento hoje. Eu acabei de ter um filho, eu tenho um filho de 2, 3 anos. Tá. O que é o mínimo para eu fazer na minha casa para eu não correr esse risco? Esse risco. O mínimo que você tem é administrar o consumo de açúcar. Criança até 2 anos de idade não deve consumir açúcar. Então, se ela mama no peito, ela tem que higienizar o dente. Se ela toma o achocolatado, se ela toma o leite, que esse leite não tenha açúcar, não precisa, se ela já toma o achocolatado, não precisa acrescentar açúcar. Então, é administrar com certeza a ingestão de carboidrato e escovar rigorosamente, pelo menos 2 vezes por dia, com pasta fluoretada. Então, a rigor, essa é a indicação que a gente coloca. Complementando todo esse protocolo que é o protocolo doméstico, frequentar rotineiramente o dentista, trazer essa consciência de que assim como você frequenta o pediatra, né, de maneira rotineira, você deve frequentar também o odontopediatra de maneira frequente, de maneira rotineira com o seu filho. E a gente não tem tanta essa cultura que fazer o check-up odontológico. Isso em média em quanto tempo, doutora? De pelo menos a cada 6 meses. Aí você me pergunta, mas por que o que justifica, Fabiola? Todos os trabalhos, todos os artigos, toda a literatura nos garante ciência, né? É ciência. Que se você consegue fazer esse processo, tanto doméstico como o processo de ir para o consultório com mais rotina, você diminui os agravos. Porque a cárie dentária ou a doença periodontal, elas não são velozes a ponto de, a não ser que seja uma cárie aguda, né? Que aí a gente também pode encontrar. Com exceção desses pacientes, não é uma coisa que por exemplo, Liel, se você levou o seu filho lá, de 2 anos para o consultório hoje, daqui a 6 meses ele vai fazer, daqui a 1 ano ele volta. Daqui a 2, 3 meses, mesmo que ele não venha com 3, 4 meses, não é possível que tenha ocorrido alguma modificação naquele ambiente que faça com que haja novas cáries, a não ser que ele não tenha seguido as orientações padrão, que eu passei, que é escovar 2 vezes por dia, usar fio dental e usar um creme dental fluoretado. Isso não é caro hoje, né? E isso não é caro, né? É muito, na verdade, é muito mais barato do que você fazer um implante. É muito mais barato você fazer um canal. É um canal, isso. Quando eu falei para você no começo da entrevista que esses achados, que é a cárie, essas doenças, né? Tanto a cárie dental, que atinge o dente, como as doenças gengivais, que são outra penetração de infecção e de inflamação para o teu sistema bucal, essas doenças, elas vão estartar a cartela inteira da odontologia. Veja bem, eu tive uma cárie e eu não cuidei. Eu tive uma doença na gengiva e eu não cuidei. Isso vai avançar. Vai avançar até que a doença consegue atingir o nervo do dente. Aí o indivíduo vai ter que fazer um canal. Ele vai ter que fazer canal por quê? Porque ele não cuidou primariamente. Né? É muito mais barato escovar os dentes. Muito mais barato escovar os dentes. Muito mais barato e frequentar rotineiramente. Antes a gente estar na pauta principal, tem uma questão, por exemplo, tem muito essa parada de o filho do rico consegue comprar chocolate. Sim, e se estraga os dentes. Sim. Mas eu te pergunto, doutora, naquela época, antigamente, o filho de pobre, qual era o tipo de açúcar que ele consumia? Tão forte para ter tantas cáries e ter aquele biotipo ali, né, ou era a falta de alimentação ou a falta de Não sei vitamina? Se é da tua época, Yeldis, porque eu vou fazer... Eu fiz 50 tinha anos. Tinha muito mugunzá, então, né? O pai só tinha aquilo para dar às vezes também, né? E assim, se fazia no interior, se fazia muito... onde se passava realmente muita fome, né? Era açúcar. Se fazia água, farinha e açúcar. Tá aí. Né? Água, farinha e açúcar. Para encher e ficar energia, saciado. E dar energia para poder cortar, roçar ou fazer outra coisa, né? E aí, eu tenho 50 anos, aí vou falar como classe média de Teresina, né? Nos anos aí 80. Né? Que foi o ano da minha infância, né? 70 para 80. Nas ruas de Teresina, passava aquele senhorzinho com a máquina que fazia o algodão doce. Era. Né? Raspadinha. A raspadinha, o din-din, né? Então,
tudo, a gente tinha muitos estímulos para a gente estar fazendo o consumo de açúcar inadvertidamente, né? Que é o que a gente chama hoje de consumo de carboidrato inteligente. É você saber administrar. Fazer um não é para a criança ir para o aniversário do coleguinha e não comer mais nenhum brigadeiro, não comer chocolate na Páscoa. Não é isso. Nós distribuímos bombons de chocolate na Páscoa. E algumas pessoas fazem assim, um pouquinho de olho torto. Como assim? Tipo, tá gerando demanda? Não é, não, cara. É o equilíbrio. A gente está querendo dizer que pode, entendeu? Desde que você cumpra o papel de educador na sua casa e você escove os dentes do seu filho. Mas olha que abordagem massa, né? Você falar que o pai era irresponsável, que não tinha informação. Na verdade, era uma necessidade de colocar comida nos filhos. Sim. E o que tinha era farinha, água e açúcar. Ou rapadura. Né? Não é louco isso? No interior, se passava muita fome. Água, farinha e rapadura raspada. Né? Misturava, fazia um mingau daquilo e comia. Né? Assim, é bom esse tipo de conhecimento até para mostrar para os nossos filhos hoje, né, dizer, você tem todas as oportunidades do mundo de não passar. Aí hoje os nossos filhos, né, no caso os meus sobrinhos, já meus netos, vão ter acesso a um outro tipo de consciência, já vai ser um degrau superior. Mas as crianças hoje são colocadas para um estímulo muito gigante, né, de açúcar também. A indústria do mais doce, fácil até, né? Muito fácil o acesso e tudo hoje é muito açucarado, né? E é você competir com o Fini, você competir. Uma pergunta, por exemplo, esse negócio de zero açúcar, mas tem lá outro tipo de carboidrato também. Que substitui. É a mesma coisa? Não, aí a gente vai entrar no capítulo porque, assim, a sacarose, que é um açúcar utilizado que está diretamente vinculado à cárie dentária, né? Porque assim, a gente tem realmente os estudos apontam nesse sentido. Então, tanto, por exemplo, o xilitol, que é um tipo de açúcar que a gente vê em alguns doces dietéticos, né? Em alguns produtos dietéticos. O xilitol, ele inclusive é um tipo de carboidrato que ele não é metabolizado por uma bactéria especificamente, que é Streptococcus mutans, e ela não metaboliza o xilitol e ela é como se ela morresse de inanição. Então, aquilo não é substrato para ela. Então, é um ponto positivo. Xilitol, ok. É um ponto positivo. Mas tá? a sacarose, não. É o açúcar comum, né? Que é o açúcar que vem aí. Tanto faz ser o açúcar demerara, o açúcar cristal, o açúcar refinado, o açúcar aquele mascavo, que é o mais escuro. Todos eles são cariogênicos. Em termos de saúde, e claro, as balas, elas são feitas com aquele açúcar refinado. Que aí ele tem o poder, aí segundo os estudos, de realmente criar o vínculo emocional, porque ele produz um doce na boca que é diferenciado, né? Garoto que o diga. E normalmente as balas são mais pegajosas, né? E elas grudam no dente, né, da criançada. Aquela bala que gruda é pior, né? É muito pior, porque assim, a gente ainda tem esse detalhe. Você vê o que é consistência e qual a formação do doce. Uma coisa é você tomar um copo de suco de maracujá, por exemplo. De laranja. Que tem não de maracujá, que é azedinho, e você quer adoçar um pouco para o seu filho, né? Uhum. E você adoça com a sacarose, ok, mas depois ele vai escovar os dentes. Uma outra coisa, o mesmo moleque comer aquela balinha tipo jujuba. Que gruda, Fini. Né, Fini, que gruda no dente, né? Que cola no dente e só sai com escova. Então, e aí, às vezes você não tá em casa e o menino passou lá à tarde assistindo lá, sei lá, o programa dele, o desenho animado. O YouTube agora, né? É isso, né? E comendo aquela porcaria, entendeu? Então, a gente tem... bem isso. Aquela porcaria. É bem isso. Desculpa falar. Não, mas aqui é podcast, né? Não tem problema não. Mas é bem isso. A nossa intenção aqui nesse podcast é justamente alertar os pais e mães, muitas vezes por falta de informação, de o que fazer, como fazer. Eu me lembro, doutora, que quando eu acordava, minha mãe trazia meio litro de leite, Nescau, que ficava pretinho, açúcar, pão e manteiga. Olha aí. É um coquetel da morte pro dente, né? É exatamente isso. Alto carboidrato, né? Acho que eu fiquei grande. Tá tudo bem. Mas é um coquetel. E eu não tinha orientação. Naquela época, eu tinha orientação de acordar e escovar. Beleza. Sim, ok. Né? Mas aí,
Era isso. Comeu, Era essa a escovação. vai pra Vamos pra escola, escola, almoça, come bala, come a bomba, né? Com Coca-Cola na escola, né? Era coxinha. É isso. Aí eu me ferrei. Então, a orientação é essa. Por exemplo, você acha que a gente falta muito para os nossos filhos de hoje levar para a escola, por exemplo, a escova e a pasta? Eu acho que as escolas que são mais comprometidas com a criançada menor, elas já pedem. Já pedem? Já pedem. Que massa. Inclusive, aí a gente pode, incluir aí as escolas públicas. Eu vejo alguns programas em algumas escolas que eles têm esse processo de Eu não tinha conhecimento incentivar. disso. Tem. É porque vai comer alguma coisa no intervalo? Porque assim, aí vem as escolas, de acordo com os programas, ou estaduais ou municipais, se adequando, né, a essa realidade, a esse contexto. E aí esse próprio grupo de dentistas, seja ele do município ou do estado, eles fazem um programa dentro daquela escola, né? Porque eles dividem por zona, né, por área. Antes a gente fechar na nossa pauta principal e passar para a próxima, a gente teve um colega e é muito bom abordar sobre isso. Um irmão que eu tenho, que é o Carlos Mesquita, e é aquela história na cabeça ainda do interior de o cara achar que vai economizar com o dentista. E ele estava com um problema no dente, e acabou que tinha um profissional para fazer a extração do dente, e aí ele foi pro... Como é que fala, Denis? O prático? É o prático. Que é o dentista que não é formado. Que não é formado. Não é dentista não formado. Ele não é dentista. Aí ele foi e arrancou o dente lá. E deu uma infecção absurda, que ele teve infecção generalizada. Acho que você soube desse caso. Que ele ficou internado, eu acho que saiu foi um milagre mídia, de Deus. Né? Foi um milagre de Deus. Ele teve sepse, né? Entre 10 e 9 morriam. E ele foi... O contemplado, né? Porque teve assistência. Porque certeza, foi muito né? rápido. Eu estou tentando lembrar o nome agora do que ele teve, mas ele entranhou aqui na parte onde fica o coração. É endocardite bacteriana? Pronto. É isso mesmo? Através do dente. Através do dente. Teve infecção. Olha o nível, né? E o médico desacreditou e foi um milagre mesmo por ter conseguido. Qual é o alerta que se faz sobre isso? Porque numa situação como essa, né, de você economizar ou confiar na palavra de alguém que não é formado, que não tem especialidade. Isso é muito comum. O nosso conselho, que é tanto o Conselho Federal como os conselhos regionais, né? Eles têm altas atividades assim de regular essa atividade, né? De fiscalizar, na verdade. Eles fiscalizam muito porque no interior ainda é muito comum. E aí a gente tem realmente isso do interior ser pouco abastecido. A gente tem até aí um próximo passo para uma outra matéria, que é uma coisa que a gente está tentando viabilizar na clínica, que talvez a gente consiga concretizar um outro plano que entraria nesse cenário. Mas é um nicho absurdo de preocupação, né? Mas, assim, é muito importante a pessoa procurar referência do profissional que ela vai... o expertise, né? A habilidade daquele profissional de executar aquele procedimento, né? É tão delicado uma extração e a infecção, a endocardite bacteriana, ela não é só decorrente de uma situação dessa. É claro que... Isso pesa, né? O fato dele ter feito como prático, claro que pesa porque ele é um prático, ele não tem formação, né? Então, com certeza usou lá um instrumental sem estar esterilizado, né? Com técnica e nada, sem técnica. A gente não pode nem abordar, porque eu fico falando, não tem conhecimento. Eu fico tentando falar como dentista para uma pessoa que não é dentista. Então, assim, é uma situação que foge totalmente de um contexto que a gente pensaria inimaginável. É como você vai arrancar um braço e não procura um médico, vai lá no açougueiro e corta aí. Corta aqui, né? É quase por aí, né? E, então, assim, mas a endocardite bacteriana, ela pode advir de infecções que você acumula ao longo do tempo e que não são resolvidas. Então, que as pessoas que estejam nos ouvindo e nos assistindo entendam que se você tem alguma coisa guardada, alguma coisa no sentido de alguma demanda guardada, seja ela gengival ou de origem dental, que você repense. Porque, assim, um canal que não foi realizado porque aquele dente não dói mais. Aquela gengiva que está infeccionada, mas você foi no periodontista e você achou que foi caro o valor. Pesquisa em outro lugar, mas não deixa de resolver. Porque aquela raiz que está lá
se desgastando, que inflama, que você vai escovar, passa a escova e aquela gengiva sangra, aquilo é muito grave. Aquilo é uma coleção de... Comenta aí quem tá aí embaixo, quem já foi fazer um canal, tapou o canal, não tava mais dentro, o cara não voltou. Isso, exatamente isso, entende? Então fica guardando essas demandas que não são resolvidas, né? E pode desencadear também uma endocardite bacteriana, entendeu? E aí é como você falou mesmo. O sujeito vai para UTI, é tratamento com antibióticos fortíssimos, assim, de alto espectro, né? Com a possibilidade de vir a óbito. Vamos lá, agora partir para essa pauta que eu acho fundamental, eu achei sensacional, né? O Brasil, ele vive cada vez mais... É porque antes... É impressionante falar sobre isso, mas antes, quando a população, ou o pai ou a mãe, por falta de informação... Quando ele tinha um filho autista, ele achava que não era autista, que era um filho que era desatento. Que era um filho... Era diferente. Era, né? Diferente, mas era como um outro filho. Mas não, ele não tinha esse conhecimento. Fora os acamados, né, por todo o Brasil, que não tinha acesso à saúde bucal, que é fundamental, que é por onde você come, onde você bebe, onde você acaba inserindo tudo. Se aqui tiver tudo errado, entra tudo errado, né? Como é que funciona esse processo de conhecimento, não é? De levar essa saúde bucal a essas pessoas que não podem ir muitas vezes ou que temem aquela cadeira com aquele... Tá. Você falou duas coisas que eu acho que é interessante eu pontuar. Você falou a respeito do paciente que teme a cadeira do zzz, essa é, né? Pro final. Tá. E você falou do paciente acamado. E você falou do paciente autista. Autista, que é muito importante. São três coisas que a gente tem que distinguir para não misturar. Tá. A gente começa por onde? Pronto. Então vamos começar pelo paciente autista. Perfeito. O paciente autista, ele é um paciente de alta sensibilidade. Ele é um paciente que ele tem a percepção da realidade diferente da nossa. Tudo dele é potencializado. É um paciente que a luz, às vezes, é muito forte, o som é muito forte, o contato físico é muito forte para ele. A leitura que ele faz da convivência com as outras pessoas, a convivência social, a interação social, é totalmente diferente da nossa. Então, eu tenho que ter uma abordagem totalmente diferente para esse paciente. Então, imagina um cenário de um consultório odontológico para um paciente desse. Eu vou ter ruído do zinc, eu vou ter água, eu vou ter temperatura, luz. Eu vou ter muita luz, eu vou ter o foco em cima dele. Então, tudo é over. Então, para alguns pacientes autistas, a gente indica a sedação, que é um outro tema que a gente pode conversar já, porque está ligado ao paciente também fóbico, paciente que tem medo, tá? E aí tem muito, né? Tem muito. Mas o paciente autista, ele pode ser perfeitamente, desde que ele não precise fazer uma intervenção emergencial que peça celeridade no tratamento dele, ele pode ser um paciente condicionado dentro do consultório odontológico normalmente. O que requer dos pais, dos responsáveis, é compromisso em levá-lo e que a gente faça essa abordagem com ele. E a gente consegue conduzir um atendimento odontológico. A gente tem hoje uma carteira enorme de pacientes autistas dentro da clínica, muito bem conduzido, e que a gente fica muito feliz de ter dado soluções para as famílias. Para o paciente autista, por exemplo, é difícil a dinâmica e a rotina do escovar? Para alguns, sim. E a gente pede parceria com a ATO, que é a terapeuta ocupacional, para que a gente consiga juntos fazer o que a gente chama de dessensibilização desse paciente. Então, tudo é muito devagar para eles, para poder realmente a gente conseguir. Mas uma vez que porque o autista, ele é muito vinculado aos processos de rotina. Tudo é rotina para ele. Então, por exemplo, ele é não verbal. Então, você pode colocar no banheiro dele desenhos como se fosse o processo da escovação. Você pega a escova, você bota o creme dental e você mapeia. Você faz mapa mental e ele só copia aquilo. Só que isso não é da noite para o dia, isso é uma construção. E tem uma escassez de conteúdo sobre isso, né? Muito. Para ajudar as mães, os Ainda pais. Bem que a gente hoje, com as redes sociais, a gente tem grupos, né? De WhatsApp, grupos em Facebook, grupos em Instagram, Imagino que era né? isso há 10, 15... Pois é. Né? E
eu diria um pouco mais para trás. Ainda os 20 anos para trás, porque as coisas foram avançando. A gente tem aí, há 10 anos atrás, já algumas tentativas de melhoria desse cenário. Né? Isso. E aí, né? A maioria desses pacientes, eles conseguem fazer nessa dinâmica ou precisam ser sedados e como são sedados? Então, aí, para alguns pacientes, principalmente quando eles são... Porque aí existe dentro... O autismo, ele é considerado TEA, que é transtorno do espectro autista. Espectro, o próprio nome já diz. Eu tenho aí um termômetro, uma cartela de cores, do frio para o quente, vamos dizer assim. Existem os menos comprometidos, que precisam de menos assistência, e os mais comprometidos, que precisam de muita assistência. Os mais leves e os mais agudos. Mais agudos, né? Os mais severos, mais comprometidos. Então, assim, para o paciente que é mais comprometido e que ele precisa, por exemplo, uma criança de 6 anos, de 5 anos, autista, médio para grave, e ele precisa fazer um canal, ele não vai colaborar e ele está com dor. Então, para esse paciente, sim, é pontual um momento de sedação para ele poder fazer o atendimento. E como é essa sedação? A sedação, a gente faz hoje na clínica um movimento de sedação consciente. Na clínica mesmo, é na não clínica, precisa ir não precisa ir para o hospital. A gente faz um primeiro atendimento para a gente poder fazer lançar a mão do perfil, né, do cliente. A gente faz a anamnese, inclusive com as medicações que o próprio paciente já usa, a gente pode compor no nosso protocolo, porque muitas vezes são medicações que já produzem um comportamento mais colaborativo. Então, a gente aproveita aquela medicação e a gente insere no nosso protocolo. E aí, fora isso, a gente utiliza a mistura de óxido nitroso com oxigênio, que é a máscara, né? Que a gente faz como se fosse uma geral mesmo. Não é uma geral, é diferente. Eu tô falando que na época que eu fiz cirurgia, eu me lembro que porque precisa também, claro, do endovenoso. Quando geral é endovenoso. Mas aí é geral, né? É isso que eu tô querendo falar, é diferente. É diferente, porque assim, a sedação em consultório, em ambiente que a gente chama de ambiente ambulatorial, ela tem que ser de superficial para a média. Eu né? tô sendo o cara que não entende nada, eu tô querendo entender. É interessante porque a sua dúvida é a dúvida de muitos. A mãe vai dizer assim, vai colocar alguma coisa aqui. Imagina, não é isso. A gente tem que entender assim, que a gente tem o manejo tanto básico como avançado de vias aéreas, né? Porque assim, qual é a nossa principal atenção para um paciente que é sedado? É a respiração, né? Então, a gente não pode sair de uma oximetria de 100 até 96, 97. Quando muito, né? A gente sempre trabalha na clínica com oximetria de 100, 99, 98, né? Então, assim, e a frequência cardíaca também. Então, a gente tem que se cercar de medicações que são seguras, liberadas e com aquele propósito. A gente não está inventando nada. Puta de uma equipe, né? E com muita equipe, e com muito aparato técnico e com muita vivência, porque tudo é construído com curva de aprendizado. Total. Né? Então, assim, a gente já está há 3 anos no mercado fazendo inúmeras intervenções na sedação e, ao mesmo tempo, capacitando a equipe e capacitando a clínica com equipamentos. Como é que é na hora da sedação? Como é esse bate-papo com o paciente, com a família? É muito interessante. É importante, né? Pra gente... Porque quem imagina assim, pegou aqui a máscara, colocou... Não, porque assim, primeiro a gente tem que fazer uma indução. Imagina que um paciente que é fóbico para odontologia, você acha que ele vai deixar colocar uma máscara de boa? Vai nada. Né? Uma criança rebeldezinha que chuta tudo. Tu tem aí menino de 2 anos? Não. Não tem mais não, né? Vai completar 14. Então já é mocinha. Mas ela já teve 2 anos, já, né? E morre de medo. Não, mas diz um não para ela. Ela chuta o pau da barraca, não é? Então, nessa fase. E eles têm direito, é a maneira que eles estão manifestando de dizer que está tendo algo que está invadindo o espaço deles. Natural. Não estou dizendo que é feio, estou falando que é legítimo. Toda criança tem esse comportamento, né? E então, cabe aos pais entenderem, e cabe aos pais, exato. Então, a gente tem que encontrar artifícios que possibilitem. Então, quando a gente fala para o papai e para a mamãe, né, a gente brinca que a gente vai dar um pilequinho para a criança. Ela todo o tempo vai estar responsiva. Se a gente chamar, se a gente cutucar, ela vai puxar o bracinho, vai dizer não me mexe, não me pega, entendeu? Mas ela vai estar com o estado de consciência dela alterado.
A sedação é isso, ela se presta com esse propósito, de a gente alterar o estado de Essa consciência. sedação, ela livra de dor ou é a anestesia que livra a dor? Não, aí ela potencializa já o efeito da anestesia que a gente vai dar. Ela bom já perguntar, melhora, né? ela já melhora o efeito da anestesia, tá? Mas ela não substitui. Não substitui. Então, primeiro passo é a sedação ou a anestesia? O primeiro passo é a gente sedar o paciente. Pronto. Né? Lógico que a gente já está aqui na frente colocando que a gente está fazendo a sedação. Uhum. Mas antes desse ato acontecer, a gente já fez uma consulta anterior, claro, com familiar e com o paciente, para a gente classificar se esse paciente está apto para ser sedado dentro de consultório. Porque aí a gente encontra realmente casos que vão ser inexequíveis dentro de um consultório. Não dá para fazer. Tem casos que são hospitalares? São hospitalares, né? Paciente muito grave, esquizofrênico, muito severo, entendeu? Paciente muito grande. Imagina um Eldson desse tamanho. Ô, doutora. Bravo. Você é um cara grande, cara. Tu tem 1,80 m, entendeu? E aí, às vezes, aparecem uns pequenininhos assim, que tem 16 mas tem pequenininho anos. Que é bravo, mas... Entendeu? Eu tô tirando sarro, uns pequenininhos assim como você, de 17, 18 anos, que são autistas graves, que se mordem, entendeu? E aí é difícil a gente abordar esse paciente. Uma equipe dessa gira em quanto, são em média quantas pessoas para atendimento deles? Hoje a gente tem na clínica, nas 2 unidades, 17 profissionais. Eu vi aqui se dividindo entre as diversas áreas da odontologia. Odontopediatria, paciente especial, sedação, cirurgia, ortodontia, né, estética. Eu vejo que você tem uma paixão muito grande por essa área em específico. Eu estou muito enganado, porque assim eu vejo... É minha formação, você vê quando eu comecei, chega brilho, né? Por isso que eu fiquei encantado na hora que eu ouvi. Mas eu sou apaixonada pelas 2 áreas hoje, assim, que me prendem profundamente, a sedação e os pacientes acamados, os pacientes especiais. E não é mais grana, né? Não. É isso que eu tô querendo dizer. Não é grana, é a vontade. O que os japoneses chamam de ikigai, né? Você chegou a um pico onde você identificou qual é o seu potencial. E eu investi muito em autoconhecimento para isso, para chegar no o que são seus pontos fortes e os seus pontos fracos, seus pontos de melhoria, né? Eu não chamo de ponto fraco, eu chamo ponto de melhoria. De evolução, né? E porque a gente está aqui para crescer, total, né? E eu sei o que é bom para mim, entendeu? E eu sei no que eu sou boa. Então, a gente vai criando conexões, uma rede que a gente amplia e que a gente pode entregar o que é de bom na gente. E a gente está aqui para isso. E um negócio, o que é? Trazer solução para as dores, né? Eu tenho uma dor porque eu tenho um filho que é autista, grave, severo, ninguém quer atender. É só o que a gente escuta naquela clínica. E não tem conhecimento de nada. E não tadinho, é uma vítima, né, da situação. E aí vem os pais desesperados porque já procuraram vários serviços, o menino foi contido, ele fica mais bravo ainda, porque ele não entende por que estão abraçando ele e ele não gosta de ser tocado. Imagina! Uma coisa que você gosta muito de fazer e que você é tolhido. O autista, ele gosta de ter o espaço dele. A redoma dele. O espaço dele. E aí você faz exatamente o contrário. Então, a gente fica... É muito satisfatório, né? E você poder produzir isso, ser a tua atividade e ainda ter... Tem um caso emblemático da sua vida? Tem. Tem? Tem porque assim, a gente já tentou, a gente fez um paciente autista, as meninas que vão me ouvir lá da clínica, elas já vão saber quem é, eu só não posso identificar, lógico, claro, né? Mas imagina quantas mães vão ver Mas é isso. lindo, porque era um paciente autista. Vamos dizer que é o João. É um rapaz, né? E ele era um paciente autista enorme, grande, adolescente dos seus 14 anos. E na última vez que a gente fez atendimento dele, a gente conseguiu concluir porque a gente usou a técnica que hoje a gente usa, que é a técnica multimodal. Essa que a gente faz a indução, faz o uso da máscara, e a gente conseguiu um excelente resultado, porque a gente conseguiu, na mesma sessão, concluir o atendimento dele. Quando ele torna, assim. E aí, quando ele retorna, é felicidade, né? Felicidade, porque assim, para a família e para ele, entende? E aí o pai, emocionado depois de tudo isso, ele mostrou pra gente do celular dele o estado, pai e mãe saíam para trabalhar e ele ficava na casa da avó. E o pai mostrou pra gente como estava a casa da avó destruída, porque ele tinha tido uma crise de dor, ele é autista não verbal, e ele simplesmente destruiu a casa da vovó todinha. Então ele quebrou o sofá, ele quebrou a TV, ele quebrou a mesa, ele quebrou tudo.
aí é tido como um neto agressivo. E ele não é agressivo. Ele estava descompensado por uma dor. E então, que dor assim, de dente... é desagradável. Qualquer que seja a dor, principalmente que você vê dor na cabeça como um todo, vai ter uma enxaqueca brava, vai ter uma coisa incomodando no teu olho, né? E aí o pós é essa felicidade, família emocionada, tranquilo. A avó agradece, a mãe agradece, o pai agradece, né? E quando dá um abraço aqui, nossa que senhora, acaba com a doutora. Pronto, aí liquida. É muito bonito isso. Liquida a pessoa. Essa pegada de sentimental de médicos, né? Assim, é muito bacana ouvir sobre isso, porque antes de médico tem que ser ser humano, né? É uma coisa que a gente sustenta muito na nossa empresa, né? Que a gente não perca o referencial de que a gente é um outro humano mexendo na vida, né? Mexendo na vida de toda uma família, né? Principalmente quando a gente lida com essas pessoas assim tão necessitadas, né? Porque na verdade a sedação ela vem como uma estratégia de atendimento para ter comodidade e resolução de uma dificuldade que é familiar. Né? Quem tem um bebê assim numa situação dessa é uma dificuldade que todo mundo está passando, a família inteira está passando por aquela dificuldade, né? Total. E é claro que o paciente que é quem está sentindo dor e descompensado. Agora vamos falar para quem, tipo o Dió que trabalha aqui comigo, que morre de medo do zzz. Do zinho. Que prefere arrancar o dente do que enfrentar os zzz. A gente diz para ele ir lá para a clínica Fabiola Serra que ele não vai tirar o dente dele. Que fobia é essa? Isso é um estigma do... na verdade, assim, medo é uma coisa muito subjetiva, né? A gente tem medo de toda a natureza lá na clínica. Tem gente que tem medo de chegar na porta, tem gente que estaciona o carro e não consegue subir, né? Tem gente que não consegue, agenda, mas não consegue ir, inventa, né? Tem? Não, inventa, né? Não, hoje eu tive isso, teve um imprevisto. Mentira, entendeu? A gente sabe que é mentira. Não quer ir para não pegar os... Então, a gente tinha essa coisa de um momento a gente quebrar esse cenário, né? E quebrar esses paradigmas e aumentar... Ô, doutor Fabiola, eu lembro que meu pai me ameaçava. Ele falava, se não fizer direito, vou te levar pro dentista. A gente pede demais isso. É um processo que a gente pede demais para os pais não fazerem isso, né? Porque faziam muito. Fazia demais, né? Ameaçar o seu filho... Com o dentista. Como se o dentista fosse algo ameaçador, né? Na verdade não é, né? Se você não for escovar o dente, eu vou te levar para o dentista. Independente de você escovar ou não, você deve ir para o dentista. E que essa figura do dentista seja uma coisa mais gostosa, seja mais amável, né? Mais né? amável de você enfrentar, né? E é bem isso mesmo, viu? Eu lembrei agora aqui, passou um filme na minha cabeça. Passou, não foi? Passou um filme. Ô, seu Yelton. Mas como é que é feito esse trabalho, então, para quem tem muito medo? Porque a gente faz, então, para quem tem muito medo, normalmente a gente pede que vá acompanhado com alguém, né? Porque essa pessoa ela vai sair um pouco sonolenta. Os processos de sedação em si, eles são extremamente seguros. As medicações que a gente utiliza são medicações com o padrão ouro, tanto da medicina como da odontologia. Então, é o óxido nitroso, é o midazolam, é a dexmedetomidina, é a ketamina, é a prometazina. São medicações... É o dia do dentista, você tem que parar nesse dia? Lá na clínica sou eu que cedo, o Eudson. Na verdade, a gente reserva pelo menos 2 horas para cada paciente. É importante perguntar sobre isso. Claro. Porque às vezes o cara tem um turno, eu posso parar um turno, o outro eu não posso. Então a gente faz de 2 a 3 sedações dias na clínica. É o que a gente consegue fazer. Né? Às vezes, quando tem um paciente que chegou no começo no final da tarde e quer sedar, a gente remarca para o dia seguinte, porque já não vai dar mais para a gente fazer. E a gente pede para estar em jejum, então tem todo um processo, tem que estar em jejum. Melhor para a gente evitar transtornos, o refluxo e assim, a nossa preocupação, como eu falei há pouco, né, via aérea, né, que ele faça a aspiração, né, de vômito. Doutora Fabiola, entrando agora na área estética, né, que é importante a gente abordar sobre Sim. isso. Tem até a imagem do Tirulipa, que foi bem no início, acho que das facetas, que naquela época tinham que afinar o dente, não sei se ainda tem. Sim, mas fazer o desgaste, né? É completo para ele encaixar. Acaba sendo um grande problema as facetas ou não? Elas vieram para ajudar? As facetas, hoje em dia, o desgaste é mínimo, né? Desgaste Sério? de milímetros. Então, quando você vê
eu não sei em que tempo você viu, assim... Não, eu fiz. A minha ficou só o... só porque foi um desgaste mesmo grande, grande, né? No porque dente. Você já tinha, então, algum trabalho que precisava ser desgastado para colocar outro. Para entrar... Porque, assim, hoje é muito comum as pessoas fazerem a faceta para melhorar o formato, né? A estética. A estética, é o formato do seu dente. Então, você tem o dente que a gente chama de rígido, o seu dente está totalmente, a gente chama de virgem, né? É rígido, não tem restauração, não tem nada mais. O formato você não gosta, às vezes a cor você não gosta. Você quer, como é essa paradinha? O diastema, que é aquele espaço entre um dente e outro, e você quer fechar, né? Então, para isso, o desgaste, ele é milimétrico. Hoje em dia, você não precisa desgastar o dente. Agora, quando... uma situação como essa, você não precisa fazer um desgaste mais no dente, porque você já tem separação espaço, completa, né? Você já tem espaço aí, né? Ou quando você tem uma situação dessa, com espaços menores, você tem que desgastar minimamente. O cara tá em casa, mas vamos lá, se eu coloco uma faceta em cima, a cárie tá lá dentro, como é que vai ficar? Não, aí assim, aí a gente só vai sobrepor um trabalho bom protético, claro. Se tiver cárie, tem que desgastar e tirar a cárie. Né? Só coloca depois que tiver tudo ok. Depois que tiver tudo ok, com certeza. Não vai colocar num canal. Não, imagina, né? Agora, se você um dente desse da frente, você precisa antes tratar um canal. Primeiro a gente trata o canal para depois colocar já chegou, doutora, o laminado. Foi o que eu disse, não tem problema, cara. Põe que... Olha, já chegou tanta coisa interessante. Já. E hoje em dia a gente não vê tanto, mas já teve uma época... Que tava na... piercing, um dente. Na verdade, o piercing era um adereço colado no dente, né? E uma vez chegou uma vovozinha que usava prótese removível, né? E ela queria que ela queria que colocasse no dente da prótese o piercing. o piercing, porque ela queria. E ela era uma vovó... Olha, pensa na vovó sarada. Ela tinha quase 70 anos, mas ela era aquela mulher tonificada, de musculação. Fortona. Entendeu? Ela levantava... barra, entendeu? E ela usava prótese de boa, entendeu? E ela queria colocar um piercing. Então já apareceu tanta coisa. Que bacana. Muito! Eu acho isso o máximo, né? E aparece esse tipo de situação que você falou agora há pouco, de gente que ainda tem atividade de cárie, que precisa a gente providenciar outras demandas e que precisam e que querem fazer atividades estéticas. Eu já procurei muito e pesquisei muito na internet sobre um tema e eu nunca consegui encontrar muita coisa. Eu sou reduzido, eu fiz redução de estômago. Sim. Né? E um médico uma vez me disse, porque depois da redução eu comecei a perder dentes rapidamente. Uhum. E ele me falou sobre descalcificação dentária. Sim. Que essa descalcificação dentária aconteceu, pelo menos comigo, pela falta de orientação na época de que eu deveria consumir mais vitaminas assim, acabou fragilizando muita coisa, principalmente aos dentes. Passa por isso mesmo? Deixa eu te explicar. O processo de quem faz a bariátrica, né, a redução de estômago, você tem que entender que você passa a beber menos, você tem um fluxo salivar reduzido, até que você faça aquela acomodação, que depende do tempo em que você fez a bariátrica, né? Então, nos 6 primeiros meses, todo o teu corpo está acomodando e você não consegue ter... Confere o que eu estou falando, faz sentido? Eu perdi um ano, né? Começou com um ano e pouco. Em torno de 6 meses, você está acomodando todo o teu sistema a uma nova dieta, a um novo modo de você se alimentar. Eu tenho recentemente de 6 meses, 7 meses para cá, uma sobrinha também que fez. E eu a acompanhei e tinha dias que a alimentação dela era um copinho, aquele de cafezinho, que ela tomava era o que ela podia, o que ela aguentava consumir de alimentação. Então, para ela se sentir nutrida, né? Assim, nutrida no sentido de ter resistência e força para se deslocar, para caminhar, ela, às vezes, tomava umas 2, 3 colheres de leite condensado. Que tem ali dentro? Que dava o gás, né? Que dava o gás. O que tem ali dentro? Açúcar, sacarose. Então, se você não escovar, vai. Aí você tem um fluxo salivar reduzido. A gente tem que entender que eu acho que potencializou saliva, na época, sabia? Na minha opinião, comigo, né? Eu acho que potencializou e acabou. Eu tinha que arrancar, porque a dor era... intensa, né? E aí, com certeza... Tudo agudou.
com certeza as questões periodontais ficam mais ressaltadas, né? Então, assim, as pessoas que fazem a redução, elas devem procurar um atendimento odontológico precoce. Assim como a gestante, a gente recomenda que antes da gravidez, procurem fazer o atendimento. Bom, quando o casal se programa a gravidez, né? Se programa naquela gestação. Da mesma forma, quem está programando aí uma bariátrica, assim como o paciente que vai fazer oncologia, vai fazer rádio, quimioterapia. Atrapalha também? Também. Então, é importante que você faça. Inclusive, hoje em dia, existem protocolos para você fazer algumas cirurgias que você tenha uma anuência odontológica, para que você não tenha nenhuma intercorrência bacteriana? Para você não ter nenhuma intercorrência odontológica de urgência. Entendi. Entende? Para você não ter que ser nem submetido. Coração. Isso. Você tem que estar ok no coração e tem que estar ok na boca. Isso. Nos dentes. Por quê? Na boca. Lembra que a gente falou da infecção da endocardite bacteriana? Tá? Bacteriana, né? A endocardite bacteriana pode afetar louco. Todo aquele teu transplante, toda a tua ponte safena. Esses protocolos, eles foram adotados de alguns anos para cá. Já é uma coisa bem antiga. Bem antiga? É uma coisa mais antiga. Então, assim, hoje em dia, a minha sobrinha, ela fez a bariátrica e como ela era uma coisa programada e a madrinha dela, que sou eu, dentista, eu digo, antes de você fazer a bariátrica, vá lá na clínica, faça isso, vamos fazer uma radiografia panorâmica e investigar se você não tem nenhum foco de infecção. Porque para você poder ficar tudo bem. E ela está tudo bem. Continua linda, sorridente. E magra. Linda e magérrima ela está. É verdade. Olha, linda de viver. Foi um bate-papo e eu acho que é o primeiro, porque isso aqui vai render... Eu só queria completar uma coisa, porque... Não, é uma coisa, porque assim, a gente falou do paciente especial, a gente falou aqui agora. A gente falou do paciente especial, a gente falou da sedação, mas você esqueceu do paciente acamado. É verdade. Né? Do home care odontológico. Que foi o que você ouviu e você o papo tá tão bom aqui que tá indo. Eu já queria o segundo podcast. Hoje, Teresina, eu tenho inclusive um anunciante na TV que ele fala que o crescimento da empresa dele nos últimos 2 anos foi muito pela demanda do acamado. Sim. Muito forte pela demanda do acamado. Ela me relatava que às vezes clientes saíam do interior, pacientes, né? Vinham do interior e chegava que não conseguiam voltar. E a família vem e muda e monta toda uma estrutura aqui. Ficar aqui, né? Pois é, e essa parte de saúde bucal, ela é fundamental na situação do acamado, né? Ele é um paciente mais fragilizado, Como é que esse home care nessa situação? Né? A gente vê o seguinte, que o atendimento odontológico para o acamado, ele tem que ser onde o acamado esteja. Não adianta você querer que o acamado fique numa cadeira de rodas ou que ele saia no braço de alguém e vá para um consultório odontológico. O correto é a odontologia ir para esse. Antes era assim. Antes era assim. Então, hoje a gente tem dentro da clínica, no nosso portfólio de serviços, o atendimento odontológico domiciliar. A gente chama de home care porque, assim, na verdade, é um atendimento e é uma expressão muito usual fora. Onde é que você foi buscar isso? A ideia veio exatamente porque a gente tem a carteira de pacientes especiais e chegou um momento em que a gente via pacientes especiais que não podiam se deslocar para a clínica. E aí nós nos atentamos que a gente poderia oferecer um atendimento. Então, nós montamos um projeto, né? E aí, a partir do esboço, do escopo, de todo o projeto, a gente viu lá, logística, como é que a gente vai levar o dentista, todo aquele cenário, aquela parafernália de consultório odontológico para dentro da casa do sujeito, né? Cadeira. Vamos lá atrás de um equipamento portátil que a gente possa manusear. Fazer isso. E aí eu fiz uma viagem para o interior de Minas. Eu fui a São Paulo, peguei um voo até São Paulo e fui conhecer. De lá peguei um ônibus e fui conhecer uma fábrica que faz consultórios portáteis. Minas. Em Minas. E para nossa surpresa, a gente conseguiu encontrar exatamente o que a gente queria, né? E foi muito bom. Aí a gente fez negócio, fechamos, voltei para Teresina, com 30 dias esse consultório chegou aqui. Uma maleta. Como é? É como se fosse uma mala de bordo, essas de... Um de casezinho, assim, a mala que você leva em cima. Não, é uma mala grande, aquela que você leva no tipo de 23 quilos. Você tem que despachar. Isso. Na verdade, aqui é a mala no canto esquerdo. Na verdade, bem o consultório pesa 28 quilos. O consultório? Esse equipamento, essa maleta. Então, essa é uma paciente acamada? Essa é uma paciente acamada, a Socorro. Ela tem 38 anos, mas ela parece uma princesa de 13. Eu achava que ela tinha 13 anos. Ela tem 38 anos. Ela é uma paciente PC.
cuidada pela família. Ela já tem dentro da casa dela uma situação de home care. Dentro da casa dela você vê que tem cilindro de oxigênio, ela tem tudo, né? Que é resguardado pelo plano de saúde dela. E é um quarto de bebê, né? E aí a gente leva o consultório odontológico portátil e a gente faz a cada 6 meses a profilaxia. Que sensacional isso! Como é que você não ama? Não é uma situação dessa, cara, né? Maravilhoso. E você resolve outra dor porque de uma só família. sabe, doutora, quem passa quem tem na o paciente pele. acamado, né? Então, assim, pode ser feito o atendimento sem a maleta? Pode, né? Sem o consultório. Mas o consultório, ele potencializa as suas ações, porque com esse consultório eu tenho o motorzinho do Zin. Eu vou sempre chamar motorzinho do Zin contigo. Que é ele mesmo. Eu tenho uma seringa de água, eu tenho aquele sugador, eu tenho tudo que um consultório reproduz aí nessa maleta. Mas não é só a maleta, é também o amor do profissional e o treinamento. E outra coisa que é muito interessante a gente colocar, não é porque o atendimento ele é feito... Clínica Fabiola Serra. Não é porque o atendimento ele é feito em casa que ele não tem biossegurança, porque tudo é monitorizado por nós, assim, em relação à questão de biossegurança, né? Então, a gente leva tudo estéreo, tudo no ponto, só abre, só tira o lacre na frente do familiar. Em outras palavras, entendeu? não é de qualquer jeito, não. Não, entendeu? Não é de qualquer jeito. Cara, que você sabe. Feito hoje realmente... você tem quantas equipes dessas já? Não, hoje a gente tem uma equipe, um consultório com uma equipe grande que envolve e a gente se distribui pelo atendimento. Pela demanda. Pela demanda, exato. Cara, isso é sensacional, eu não conhecia. Eu vi naquele dia, ouvi, né, na rádio, eu estava com a Cíntia, e eu achei tão bacana, porque na mesma semana a gente exibiu uma matéria sobre um autista que ele não tinha atendimento sobre nada, e era de uma família completamente sem informação, e que o pai brigava muito com a criança, porque achava que ele não era um autista, mas era um lerdo. O pai, inclusive, falava sobre isso. E o menino sem nada, ele sorria, o que fez a matéria, na hora que ele sorria assim, sorriando, ele abria a boca... E você via que estava tudo muito massa, destruído, assim, cheio de massa. Sujo, né? Sujo. Você via que quando, na verdade... Quando você pode promover esse tipo de atendimento. Que bacana. Espero tê-la mais vezes aqui. Nossa, vai ser um prazer. Eu acho que você gostou do papo, eu achei maravilhoso. Acho que vai ajudar muita gente. É um start de conhecimento de um outro tipo. Porque, assim, diferente de rádio e televisão, muitas vezes, que você tem um tempo limitado ali, de 10, de 15, de 20... Sim. E para desenvolver um raciocínio desse, quem começa o bate-papo, ele termina, porque é muito... Vai andando, aí vai se identificando uma hora, outra. O próximo que a gente vai bater papo é saindo da balada. O cara tomou olha como é que tá o cara do escova. Tô brincando, doutor. Tem mensagens aqui do nosso chat chegando. São perguntas do chat, são perguntas rápidas, mas eficazes, né? É mito ou é verdade? A chupeta prejudica o bebê? É verdade. O que a gente pede é para as mamães não usarem chupeta. A chupeta prejudica? A chupeta. Por quê? Porque ela provoca uma desarmonia no sistema estomatognático. Né? A gente tem um sistema que é formado pelos dentes, os músculos e os ossos, e esse sistema é desordenado, é o que a gente chama de mordida aberta, né? A gente desalinha a mordida do bebê. Seus netos vão usar? Pergunta pro Salomão, que vai ser o pai deles. Não vai usar. Prejudica, né? Prejudica. É melhor a mãe... Salomão utilizou, mas ele teve que usar aparelho ortodôntico para corrigir. O meu filho, tá? Quando eu tô falando do Salomão é porque é o meu filho. E deixa eu lhe perguntar, se não tiver a chupeta e o dedo? Então, aí entre a chupeta e o dedo, é melhor a chupeta, porque o dedo ele é mais resistente, ele provoca, ele é mais firme, e dependendo da forma como a criança chupa o dedo, ele tem mais prejuízo. Pô, doutor, né? Tem gente que usa e tá o dedo todo tempo, né? Ao alcance, né? E usa, vicia, né? Aí quando você pega um adolescente, porque assim, uma coisa é um bebezinho de 2, 3 aninhos está chupando chupeta, mas aí você não perdura o hábito e você não corrige a tempo, isso vai para a dentição que a gente chama de mista, que é quando está trocando. E aí, veja bem, a gente troca primeiro os anteriores, prejudica demais, né? Pode causar o que o dedo? Tanto o dedo como a chupeta, ele causa prejuízo na sua oclusão. Você não faz a oclusão corretamente. Fechar completo. Você abre aquela mordida, fica com aquela famosa dentição picudinha para cima, que a gente chama de mordida aberta, né? E desalinha.
Então você mexe tudo em todo... por conta do dedo e da chupeta. O palato, que é o céu da boca. E como é que eu faço? Eu sou mãe, né? Agora e pai. Doutor, e aí? Como é que eu faço para tirar? Então... Vou botar pimenta no dedo do menino? Não, aí a gente tem brincadeira, isso, né? Tem gente que usa, né? E desses artifícios. Eu tinha uma prima que eu me lembro demais que a minha tia chegou a fazer... Meu pai fazia isso. Não, minha tia chegou a engessar. Ela engessou as duas mãos dela para ela não chupar. Meu pai botou pimenta. Aí de noite ela teve que desenfaixar uma mão porque ela não aguentava mais o choro da criança. Meu pai colocou pimenta no dedo do meu irmão. É sério? Café amargo. Ele conta essa história. E foi quando ele... E ele deixou? Deixou. Olha aí. Eles ficaram legais. E ele ainda hoje come pimenta? Não. Mas também fica... Porque tem, assim, a gente tem que ver os gatilhos que podem ser gerados, né? Eu só tô falando, é uma brincadeira. A gente tá fazendo coisas jocosas aqui, brincando, mas sério. muito cuidado, né? Com as intervenções que você vem fazer. Então, tem que ser uma coisa muito planejada. Eu tô falando assim, doutora... De repente, doutora, até contratar uma terapeuta ocupacional, encontrar um outro foco, né? Eu tô falando sobre isso dessa forma, porque é muito popular e muitas vezes os pais utilizam e não tem essa informação que você deu. Porque você colocar a pimenta no dedo, ela pode gerar um problema maior do que... Isso que eu perguntei se seu irmão come pimenta hoje. Não come. Então, porque tem esse problema. Então, assim, é muito importante esse tipo de abordagem para que o pai e a mãe entendam que é completamente errôneo fazer isso. Isso. Então, ele tem que procurar uma ajuda. Uma ajuda, né? Ou seja, ela com uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, para a gente poder construir um caminho que essa criança consiga se ver livre daquele hábito, mas não colocar outro, porque é uma troca, né? Para resumir, doutor, eu acho que a gente tem que procurar ajuda médica. Isso o básico mesmo, é isso. Né? Procura o dentista, Pronto, procura um bom serviço de odontologia, se informa quais são os prejuízos, se intere com a equipe e dali a gente vai startar outros processos que a criança pode ser submetida. É procurar conhecimento. Não adianta você querer levantar uma casa se você não é um engenheiro. Isso. É bem basicamente, de uma forma bem popular isso. Não adianta se o seu filho está usando ou a chupeta ou o dedo e não larga, não vai querer largar de outra forma. Procura alguém isso mesmo. Que possa te ensinar cientificamente aquilo que possa resolver, que possa ser a solução. Para fechar, qual é, Denis? A última do chat? Vai, fala aí, manda aí que eu tô sem óculos aqui. Vai falando aí para mim. Vamos lá. Essa aqui, eu passei por um abscesso dentário e fiquei internada para drenar. E fiquei uma semana internada após a alta. Precisei fazer 6 extrações e ainda não coloquei implantes. Que danos isso pode trazer ao resto da minha vida, da minha arcada dentária? Para o resto da vida, se ela permanecer, né, a pessoa permanecer desdentada, é a questão psicoemocional, né? E em relação à odontologia, dependendo, não sei como ficou o estado, né? Depois das extrações, a gente tem que ter osso para colocar implante, né? Tem que ter um bom suporte para você colocar, porque o implante ele é um parafuso, né? Grosseiramente falando, ele é um parafuso que ele é colocado dentro do teu osso. Então, eu tenho que encontrar uma boa parede, um bom suporte para colocar esse parafuso. Tem como fazer enxerto sobre isso? Então, aí tem a questão dos enxertos. É um outro processo. Então, dependendo do processo, dependendo do paciente, pode fazer, inclusive, tanto o enxerto autógeno como o heterógeno. O que é isso? Autógeno, eu tiro o osso de algum lugar, bacia. Da bacia. Você pode tirar do mento também, ou você pode fazer heterógeno, que são os implantes que são vendidos na indústria, né? Que aí tem os bovinos, né? O osso leofilizado. Mas tudo testado, tudo, óbvio. Não, lógico, é tudo... A última pergunta do chat é como é que a senhora vê a odontologia moderna, essa contemporânea, e em relação aos procedimentos de estéticas que acontecem hoje? De harmonização facial, sobre tudo isso. Tudo isso é muito positivo. Eu acho que a pessoa tem que se sentir bem e em paz com ela mesma. Então, quem quer fazer as suas lentes de contato, quem quer fazer sua harmonização e ficar melhor, por que não? Qual é o problema nisso? Só realmente ter bom senso, né? Procurar profissionais responsáveis. Procurar profissionais extremamente responsáveis, estudiosos, se acerque de informações a respeito do serviço que vai fazer o teu atendimento, para você depois não ter arrependimentos, né? Em relação a qualquer que seja o atendimento. A odontologia, ela é evolutiva sempre?
Acredito que sim, mas eu acho que a gente está fazendo só eu observo muito isso em vários colegas meus que trabalham com estética, que trabalham, não fazem home care, não fazem pacientes especiais, mas, por exemplo, trabalham com implante, trabalham com facetas laminadas de porcelana, mas que procuram fazer o atendimento humanizado, porque eu acho que a cada dia que passa é disso que a gente está precisando. E sente mais falta, colo. Né? De colo, né? De acolhimento, toque, né? acolhimento, né? Ter realmente por trás daquele profissional alguém de fato que está dando atenção e o melhor de si. Que não seja um robô. Não seja um número e nem uma cifra. Que seja gente. Que seja gente. Sensacional. Né? Obrigado, doutora Fabíola Serra, aliás. Espetacular, viu? Procura lá, já segue aí nas redes sociais. Maravilhosa a clínica, espetacular. E nesse primeiro link da descrição vai dar todas as redes da clínica Fabíola Serra e também da doutora Fabíola Serra. Posso contar com você mais vezes aqui, por favor, né? Eu achei sensacional, maravilhoso. Aliás, você que está com problemas, procure, se cuide. O sorriso é o primeiro cartão de visitas que você pode ter em qualquer lugar na sua vida. Seja na área do trabalho, seja na área amorosa, seja em qualquer situação. O sorriso é a maior expressão do ser humano. Tanto é que cada vez mais o sorriso se torna mais importante no nosso dia a dia. Sim, não é verdade? Sim. É isso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho em todas as plataformas de áudio. Durante a semana você acompanha, é só digitar Yelcast Meio Norte Mais, tá bom? Isso é Yelcast.